Semana passada nós falamos sobre os filhos de Deus, os filhos da ira, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o crente e o cristão, que não deveria ter uma separação, mas ao longo do vídeo irei estar falando sobre isso. E primeiramente vamos falar sobre os crentes. O que é ser crente? Bom, simplesmente crente é aquele que crê em algo, mais especificamente, de acordo com esse vídeo que nós estamos aqui falando, é ser crente em Deus, crer em Deus, crer na existência de Deus. Mas será que crer é suficiente para ser um cristão? Bom, vamos ver o que o texto bíblico nos relata lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19, que diz o seguinte: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Tiago está basicamente dizendo para nós, olha, você crê em Deus? Muito bem, faz bem isso. Mas até os diabos creem e estremecem. Então o Tiago está basicamente dizendo, não basta você crer. Você precisa praticar. E é por isso que ele fala, a fé sem as obras é morta. Ele não está dizendo que nós seremos salvos por meio das obras. Muito pelo contrário. Ele está dizendo que nós fazemos boas obras porque fomos salvos. Inclusive, o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, 8 e 9, que nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie, mas somente pela graça de Deus, por meio da fé. E aí o Tiago vem logo e fala, olha, a fé sem as obras é morta. Portanto, se nós fomos salvos pela graça mediante a fé, nós precisamos praticar boas obras e parecer com Cristo. A verdade é que as obras, elas evidenciam a nossa salvação, mas isso não quer dizer que ela nos salva. Mas enfim, um crente, ele crê. Até o diabo é crente. Mas e você? Você é apenas crente? Você apenas diz que crê? Ou você verdadeiramente é um cristão? Bom, não basta apenas crer, mas é necessário ser um cristão. E o que é ser um cristão? Bom, para quem não sabe, a palavra cristão surgiu como uma forma pejorativa a se referir à Igreja de Cristo na época da Igreja Apostólica. Naquele período, a igreja foi chamada de cristãos, porque cristão vem de uma palavra grega que significa pequeno Cristo, ou seja, um imitador de Cristo. O que era para ser uma zombaria acabou sendo honra para a Igreja de Cristo naquele período. Bom, é claro que não tem honra melhor de que você ser reconhecido como uma pessoa semelhante a Cristo. Naquela época, para a Igreja da Era Apostólica, isso era algo maravilhoso e também deveria ser maravilhoso para nós nos dias de hoje. Mas infelizmente nós, cristãos de hoje, perdemos o que realmente significa ser cristão. E ser cristão não é simplesmente ir para os templos, orar e, enfim, jejuar e ler a Bíblia. Não, mas é praticarmos as obras de Cristo. É nós imitarmos a Cristo. É nós sermos parecidos com Cristo. Ser cristão é ser pequenos cristos aqui na terra. Ou seja, não basta apenas ser crente, crer e não ser imitador de Cristo, cristão. E não basta você apenas ser um cristão e não ser crente. Até porque muitas pessoas acreditam que ser cristão é parecer com Cristo mesmo e fazer boas obras e que por isso elas serão salvas. Mas há muitas pessoas que às vezes até parecem com Cristo, às vezes até demonstram ter boas obras, mas isso não significa que ela será salva. Para uma pessoa ser salva, ela precisa crer e ela precisa ser um imitador de Cristo. Isso é ser cristão. Isso é ser crente. Isso não deve andar sozinho, mas deve andar junto. Nós precisamos crer e precisamos servir e imitar a Cristo. Porque se nós não estamos imitando a Cristo, se nós não estamos agindo de acordo com a palavra de Deus, e se nós não estamos procurando imitar a Cristo, infelizmente, nós estamos sendo como os demônios, apenas crendo como eles creem. Portanto, no final deste vídeo eu gostaria de deixar um convite para você
que nós, todos nós, venhamos ser imitadores de Cristo. Que nós não venhamos bater no peito dizendo eu creio, mas que nós venhamos ser imitadores de Cristo. E em tudo que nós fizermos, que nós possamos procurar fazer como Cristo faria. Então é isso. Seja crente, creia em Cristo Jesus, creia também em Deus e seja imitador de Cristo. Não seja apenas um crente, mas seja também um cristão verdadeiro.